A entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê depois da vitória sobre a equipe do São Luís despertou muita expectativa do torcedor colorado pensando na vinda do meia Oscar. Ele tem 32 anos de idade, está jogando pelo Xangai Port da China e teve uma passagem meteórica pelo Internacional nos anos de 2010 a 2011, chegando depois à seleção brasileira. Oscar é um sonho de consumo antigo do técnico Eduardo Cudê. Desde lá, o ano de 2020, quando ele teve sua primeira oportunidade para treinar o Internacional. Cudê falou que está conversando com o empresário do atleta, que se manifestou sobre a real chance dessa negociação acontecer, os detalhes que podem levar o Inter a trazer Oscar, as dificuldades que podem fazer com que o Oscar não venha e o momento do meia lá na China, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Oscar, que não é uma especulação, é uma informação que foi trazida pelo técnico Eduardo Cudê na última entrevista coletiva. Oscar é o grande objetivo do Internacional nas próximas janelas de transferências e é o grande objetivo do Inter para um próximo grande investimento. E o técnico Eduardo Cudê está obcecado com a possibilidade de ter o meia em seu time no estádio Beira-Rio, inclusive conversando com o jogador e conversando diretamente com um empresário do atleta. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? E tem uma outra barbada, que é a seguinte: tu podes pagar o teu IPVA no mês de março com até 20% de desconto, utilizando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Tudo isso é na Zapay. Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que gratuitamente faz uma consulta grátis, uma consulta no teu veículo, tá? A entrevista do Eduardo Cudê, depois do jogo contra o São Luís, obviamente ela movimentou muito o bastidor. E agora eu quero trazer aqui algumas informações mais concretas sobre a possibilidade de Oscar vir para o Internacional e jogar no Internacional. Vamos lá. O Oscar, e eu primeiro trago a situação contratual do jogador. O Oscar é um dos 10 jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Ele tem um contrato multimilionário lá na China. O salário dele se estima de 5 a 8 milhões de reais por mês, se fosse convertido. Obviamente um salário que é fora da realidade financeira do futebol brasileiro, em especial da realidade financeira do Internacional. Mas o Oscar tem o seu contrato se encerrando em novembro de 2024. E ele mesmo já falou que depois deste contrato, lá com o Xangai Port, ele deseja voltar para o futebol brasileiro. Isso coloca uma série de questões já embutidas nessa decisão. Quando o Oscar define que quer jogar no futebol brasileiro depois do término desse contrato, o Oscar é o primeiro a saber que o salário dele vai diminuir drasticamente ao vir para o futebol brasileiro. Ele vai ganhar, no máximo, 2 milhões de reais por mês. E é um salário já fora da curva. Para o Inter, por exemplo, seria o maior salário do elenco. Isso é no máximo. E o Oscar, querendo vir para o Brasil, já está aceitando essa ideia, até porque foi um cara que ganhou muita grana na China e conseguiu fazer a sua independência financeira até com uma certa tranquilidade, né? Com isso, tendo o contrato até novembro e a decisão dele sendo de sair da China em novembro, o Oscar pode, a partir do mês de maio, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, dentro de 2 meses, deve começar uma concorrência muito grande pelo meio Oscar. Deve começar uma concorrência pesada pelo meio-campista, que já despertou o interesse do Flamengo em outros momentos, já despertou o interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro em outros momentos, mas eu diria que do futebol brasileiro, os times que estão surgindo pelo Oscar são 2. O Flamengo, que já quase acertou com ele em outro momento, e o Inter, que está com bala na agulha no mercado e que está fazendo já um movimento antecipado para tentar buscar o jogador.
E esse movimento foi relatado pelo técnico Eduardo Cudê, que disse que já conversou com um empresário do atleta. E o Cudê é um cara que especialmente é obcecado pelo Oscar já há algum tempo. Vocês lembram em 2020, quando surgiu a primeira especulação do Inter contratar o Oscar, repatriar o Oscar, em especial pela situação da Covid, futebol da China fechado, se surgiu ali a possibilidade do Inter contratar o Oscar. E o Cudê chegou a dizer que ele iria para a China a nado para buscar o Oscar. O Cudê é apaixonado, o Cudê é encantado pelo Oscar. E por isso ontem jogou aquela bomba na entrevista coletiva. E o Oscar, no futebol chinês, ainda é um cara de muito impacto. O pessoal do SofaScore fez um levantamento dessa temporada do Oscar, tá? E aí, são 35 jogos, onde ele fez 9 gols e deu 14 assistências. São números importantes para um jogador, mesmo sendo no futebol chinês. Mas o que chama a atenção são os outros números. O número de passes decisivos, mais de 100. O número de passes chaves, muito grande também. A nota do Oscar pelos algoritmos, acima de 8, que é uma nota altíssima na média. O Oscar tem um grande impacto no futebol chinês, que mostra que ele está em grande forma. E, obviamente, chegaria no Internacional para fardar e jogar muito, em especial com o técnico Eduardo Cudê. O empresário do Oscar, que é o Juliano Bertolucci, já se manifestou sobre a possibilidade do jogador vir para o Inter e sobre a fala do técnico Eduardo Cudê. Ele, Juliano Bertolucci, que não aguenta mais falar com o Cudê, nas palavras do próprio técnico Eduardo Cudê. E o Juliano Bertolucci descartou a possibilidade do Oscar ser negociado antes do fim do contrato, metade de temporada, por exemplo. Isso foi descartado. Mas ele não descartou uma negociação no fim do ano. Se desenha um cenário do Oscar vir no final do ano, do Inter tentar um pré-contrato a partir do mês de maio. A concorrência ela baixou, ela vai ser dura, é verdade. Devem entrar outros times na concorrência quando isso se desenhar como uma realidade do Inter contratar o Oscar. Times que têm mais dinheiro que o Inter vão olhar e tentar contratar o Oscar também. Tudo isso vai entrar no fator, mas a possibilidade é real dentro desses cenários. O Oscar quer vir, a concorrência diminui, o Inter quer muito, o Cudê gosta dele e é um jogador que tem impacto. Tudo isso faz um cenário de que, de fato, o Oscar pode aparecer no Beira-Rio para a próxima temporada, com certeza. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!